Boa noite. Retornamos para mais um dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos no capítulo 6, da segunda parte do Livro dos Espíritos, estudando o tema recordação da existência corpórea, que vai das questões 304 a 319. Bom, dando continuidade, onde nós paramos ontem nós fomos até a questão 313. Na questão 314, Kardec vai perguntar aos espíritos: aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? A resposta dos espíritos: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Isso me fez recordar uma conversa de alguns anos atrás, uma grande amiga, uma pessoa que me é muito querida ao coração, e na qual eu reconheço uma folha de serviços prestados ao espiritismo e ao próximo. E certa feita, quando nós estávamos conversando, ela estava muito preocupada, porque a sua obra, digamos assim, a obra que ela então geria, vinha apresentando dificuldades, e ela sentia que se ela partisse, não haveria quem desse continuidade. E nós conversamos. Não foi uma conversa muito longa, mas foi uma boa conversa. E eu comentei com ela justamente sobre esse pensamento, que é o pensamento também dos espíritos. Toda obra útil na Terra e nos céus é primeiramente obra do Pai. Nós somos capitaneados pelo Pai. Há forças maiores que nos orientam. A criatura humana, homem que nós somos, homens e mulheres, encarnados e desencarnados, nós somos convidados por toda a eternidade a fazermos parte da obra da criação como co-criadores. E como co-criadores, a obra não é nossa. Durante um tempo, nós poderemos ser os responsáveis pela construção, pela sua administração, por dar-lhe seguimento. Mas ela deverá seguir sem nós. Nós deveremos passar. É necessário que assim seja. Porque todo controle excessivo da nossa parte demonstra apego. E nós não estamos servindo a Jesus para nos apegarmos. Nós devemos servi-lo com todo o nosso sincero desejo, a nossa sincera boa vontade, fazendo sempre o melhor a nosso alcance, mas cientes de que passa, a vida passa, nós passaremos. As nossas escolhas, aquilo que nós possamos construir, vai passar, assim como aquilo que destruímos, também há de passar. O ciclo da criação é movimento constante. Então, como pensarmos, mesmo que por breves instantes, que nós temos o controle de algo? Não temos. Pai João de Angola, em um livro que eu adoro, do Vanderlei Araújo, ele diz assim: peça demissão do cargo de Deus. Você não é Deus. Então, todo espírito que encarnado deu início, deu movimento a uma obra útil, seja em que setor for. Vocês vejam que os espíritos que Kardec
pergunta generalizando, ele não fala que é exatamente no setor da assistência ou da literatura, com um fim útil. O que é um fim útil? Que vai beneficiar o maior número de pessoas possível. Então, todo aquele que se faz útil a Jesus, executando em consoância, de conformidade, vamos dizer assim, com o pensamento, com os ensinamentos do Cristo, esse, é claro, fez a sua parte. E quando não for mais possível, ele deve seguir. Outros farão outras partes que lhes competem. Segundo os Espíritos, este que partiu vai muito possivelmente permanecer trabalhando na espiritualidade, incentivando aqueles que permanecem no plano físico, muitas vezes, intuindo-os, amparando-os nos momentos difíceis, até mesmo para que aquela obra possa prosseguir. Vamos dar continuidade. Na questão 315, Kardec vai perguntar: e o que deixou trabalhos de arte ou de literatura? Conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? Aqui Kardec já está sendo mais específico. Ele quer saber da arte e da literatura. Se o espírito, por acaso, tem determinado tipo de apego ou preferência por aquilo que ele deixou no plano físico. De acordo com a sua elevação, respondem os espíritos, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Porque ele vai perceber, o espírito já desencarnado, ele tem uma visão maior do conjunto, não só do conjunto das obras que ele executou, mas do conjunto da sua vida, e mais do que isso. Ele passa a compreender melhor o quanto aquelas obras que ele deixou influenciaram. Se foram influências para o justo, o belo, o digno, o útil, penso eu, o espírito vai sempre se sentir feliz. Mas se ele olha para as obras que deixou na terra e vê muitas vezes muitas impressões negativas geradas naqueles que visualizaram quadros, naqueles que leram as suas obras, às vezes impressões de emoções negativas, deprimentes, melancólicas, céticas. O espírito desencarnado, autor destas obras, penso eu, há de ressentir-se pelo mau emprego que fez da faculdade artística que possuía quando encarnado. E não raras vezes, eu ouso dizer, que ele programa retorno para que ele possa novamente fazer bom uso da sua veia artística, ou mesmo retorno para que ele trafegue algum tempo no plano físico sem a sensibilidade artística que ele caracterizava, para que ele possa valorizar o que antes não soube. Vejam bem que todas as concessões de mais alto para conosco vão nos trazer profunda responsabilidade. As nossas experiências reencarnatórias no plano hominal envolvem-nos a todos no uso da nossa inteligência, do nosso raciocínio. E no aumento do conhecimento, também um aumento gradativo da responsabilidade, assim como do livre-arbítrio. Nós já não somos mais crianças. E como adolescentes, chegando à madureza, fica muito claro que respondamos pelo uso que venhamos a fazer da faculdade e sensibilidade artística que possuímos,
da facilidade de estudar, de falar e de expor, do dinheiro que possuímos, do cargo que temporariamente estejamos ocupando na Terra, nós iremos responder por absolutamente tudo. Da família que construímos, pela família na qual fomos recebidos. Qual o tipo de afeto e de gratidão que votamos aos que nos receberam amorosamente? Qual o tipo de perdão que possamos ofertar a quem nos ofertou tanto? Nós responderemos por absolutamente tudo, por todas as nossas escolhas. No livro O Céu e o Inferno, Kardec apresenta o Código Penal da Vida Futura. Interessantíssimo, busquem ler. Mas lá dos artigos mais interessantes, nós vamos encontrar que nós somos responsáveis pelo bem que fazemos. Tudo bem. Nós somos responsáveis pelo mal que fazemos. Mas nós somos responsáveis pelo mal que surge do bem que deixamos de fazer. Ou seja, somos responsáveis sempre. Quanto a isso, não nos cabe mais alegarmos ignorância da lei. A lei de Deus está inscrita em nós. E todos nós, sem exceções, já percorremos incontáveis vezes o palco da vida terrena e muitos palcos nos planos espirituais, aprendendo, vivendo e sentindo a aplicação destas leis. Não tem como fugir delas mais. Na questão, por sua vez, 316, Kardec vai perguntar: no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Então, veja só, agora Kardec está mudando. Ele não está falando mais do espírito que partiu. Quer dizer, que estava encarnado, deixou obras aqui, chegou na espiritualidade, olha para as obras que deixou. Ele está falando de espíritos desencarnados. Se eles se interessam pelo progresso das artes e das ciências no plano terreno. Só isso. A pergunta é essa. Respondem eles: conforme a sua elevação ou a missão que possa ter de desempenhar. Muitas vezes o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Bom, nessa resposta, que é muito clara, a meu ver, vamos prestar principal atenção no início dela. Conforme a sua elevação, quer dizer, então esse interesse em relação ao progresso das artes e das ciências na Terra tem a ver com a elevação do espírito. Até aí tudo bem. Ou a missão que possa ter de desempenhar. O que os espíritos quiseram dizer com isso? Nós estamos num mundo de provas e de expiações. A verdade é que grande parte da humanidade terrena ainda se sujeita e permanecerá sujeitando-se à roda das reencarnações, como falam os budistas, durante milhares de anos ainda. Nós todos trazemos sombras e luzes em nós. Já conquistamos muito, mas ainda temos muito a conquistar. Então fica muito claro, diante dessa realidade que se nos apresenta, que grande parte da humanidade desencarnada irá retornar ao plano físico futuramente, seja esse futuro logo ou mais distante, mas deverá retornar, por quê? Porque ela precisa ainda avançar.
Nós não somos um planeta em que grande parte da humanidade pode se dizer de espíritos puros, ou mesmo de espíritos felizes, já isentos de provas e de expiações. O que nos caracteriza é justamente a necessidade evolutiva que todos temos de passar por provas e expiações. É claro que em planos superiores da própria Terra, nós vamos encontrar espíritos superiores, que já não têm mais esta necessidade tão premente de evoluir, reencarnando no plano físico. Nós teremos certamente espíritos ligados à direção planetária, ligados diretamente a Jesus, e como mestre responsáveis pela direção do mundo todo, espíritos estes já não mais sujeitos às leis reencarnatórias. Podemos inclusive dizer que já não tem eles mais o perispírito como nós o temos. É diferente. Há um corpo espiritual, mas muito mais sutil, que se apresenta de tal forma que nos falta palavras para descrever. Falta-nos até mesmo entendimento suficiente para defini-los. Estes espíritos existem na Terra, como existem em todos os planetas. Os governadores planetários de cada planeta possuem, sim, um colegiado de trabalhadores, altos espíritos, que auxiliam no gerenciamento de cada orbe, orientando bilhões de espíritos que ali experienciam. A Terra não seria diferente. Mas a grande realidade para nós, espíritos medianos, e realidade que se apresenta nestes planos mais próximos à Terra, aos quais o nosso acesso e os esclarecimentos vêm de forma mais fácil, a realidade é que todos nos sujeitaremos a retornar ao plano físico da matéria, hora ou outra. Daqui a 10, 20, 50, 100 mil anos, porque a evolução acontece. É imperativo. Vocês já me viram brincar aqui muitas vezes com você que a única coisa que todos nós estamos condenados é a evoluir. Esse caminho em direção ao Pai, em direção à realização do reino de Deus em nós, ou seja, do aperfeiçoamento, do aprimoramento do espírito, esse caminho nós não vamos escapar. Nós podemos perder tempo infinito. Há espíritos que muitas vezes se debatem contra Jesus ou contra outros cristos planetários, contra o Deus, o Criador, contra esse processo de evolução milênios. Mas, no entanto, a evolução virá. E ela vem. A lei é imperiosa nesse sentido. Não há diferenças do Pai para conosco neste sentido. É da vontade do Pai que todos sejamos puros espíritos no tempo que seja. Isso não interessa. Deus tem paciência infinita. Infinitas são as oportunidades de aprendizado e de correção. Então, justamente diante dessa realidade, é que os espíritos afirmam que espíritos os há desencarnados que se interessam sim pelo progresso das artes e das ciências, justamente porque eles retornarão. É do interesse da espiritualidade que podemos dizer fraterna, da espiritualidade que se encontra, digamos assim, irmanada em nome de Jesus, que a Terra melhore, que a Terra progrida, que nós tenhamos uma Terra, mundo material, mais justa, mais equânime, onde haja paz.
onde haja respeito, tolerância, compaixão. É de interesse deles, por quê? Porque eles retornarão ao plano físico. Eles retornarão. Espíritos que hoje são benfeitores, que são mentores, que são trabalhadores da espiritualidade, cedo ou tarde também viverão do lado de cá. E nós possivelmente estaremos do lado de lá, ou de cá novamente. Então, há um interesse da espiritualidade pela evolução da Terra. Ah, mas são todos os espíritos desencarnados que se interessam ou que desejam esse aprimoramento nas artes e nas ciências? Não. Espíritos imaturos, espíritos imperfeitos, espíritos muitas vezes dotados de inteligência muito alta, mas que se rebelam contra Deus, contra a lei. Estes espíritos, na verdade, porque desconhecem no sentido de vivência, que é a vida em paz, em amor, em equilíbrio, estes querem o desequilíbrio. Querem as desavenças, as guerras, as profundas diferenças socioeconômicas. Desejam ainda que o preconceito permaneça entre nós. Por quê? Porque como eles vivem ainda em um ambiente espiritual infeliz, porque em si, dentro de si, são profundamente infelizes, eles querem que todos estejam no mesmo barco. Eu não estou entendendo, vocês podem me falar assim, mas como que um espírito muito inteligente é ignorante, ele desconhece? Vejam bem que eu falei, desconhece no seu íntimo, no seu sentimento. Aqueles que lutam contra o Cristo há milhares de anos não sabem o que é paz. Se um dia viveram a paz, isso se apagou das suas impressões mais íntimas. Ou então se encontram lá arquivadas no seu inconsciente mais antigo. E aquilo que você não sabe, você não valoriza e não quer. Para eles, satisfação é o exercício da sua força e do seu poder, no desajuste das relações. Mas para todos nós, que já provamos pequenas porções das lições que Jesus nos deixou, para nós, encarnados e desencarnados, a busca pela paz nos movimenta. Não é porque nós somos diferentes dele. Eu costumo comentar muito nos grupos, principalmente junto ao grupo mediúnico, que trabalhamos há muitos anos juntos, que há praticamente nenhuma diferença entre nós, médiuns, componentes da mesa física, e os espíritos que são atendidos através das faculdades medianímicas. Se é que podemos dizer que há uma pequenina diferença, é tão somente que eles e nós somos doentes da alma. O próprio estágio na Terra assim nos caracteriza. Somos espíritos sujeitos a provas e expiações, doentes da alma. A pequenina diferença, mas que faz toda a diferença, é que nós, que hoje elaboramos em nome de Jesus, já conhecemos o remédio que tem nos beneficiado. Esse remédio que é Jesus, que nos alivia. E estamos ofertando a eles dividir a mesma medicação. Essa é a única diferença. A única. Na questão 317, Kardec pergunta: após a morte,
conservam os espíritos o amor da pátria, quer dizer, permanecem patrióticos. Eu sou brasileiro, então todo o meu amor como espírito desencarnado é direcionado ao Brasil e somente ao Brasil. Será que é assim? O princípio é sempre o mesmo, respondem eles. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas, simples e diretos. Quanto mais inferior o espírito, mais imperfeito e apegado é o espírito. Nós viemos caminhando nas informações. Mais apegado ele é aos bens que lhe pertenceram, ao corpo que ele teve, aos seus ossos, né? Assim, aos seus familiares, não é? Mais apegado ele é aos laços que deram origem a preconceitos. Então, mais apegado ele é à religião que ele teve, à cor da pele que ele teve, à língua que ele falou, à pátria na qual ele habitou e que ele se recorda. Lembram-se que eu venho falando que essa recordação das vidas passadas, ela não se dá assim, de imediato. E principalmente que ela não se dá de forma rápida em espíritos imperfeitos, inferiores. É justamente por isso que muitas vezes também eles se apegam à pátria. Porque se pudessem mergulhar nas suas lembranças pretéritas, perceberiam que já nasceram e morreram em incontáveis outros povos. Já possuíram um número, muito alto de cores de pele, de tamanho de olhos, de tipo de cabelo. Já falaram línguas que hoje se encontram mortas, inclusive. Então, aonde e como ter esse patriotismo quase obsessivo e preconceituoso? Mas, como tudo, há um caminho de aprendizado e de evolução lento. Não é somente por esse motivo que estes espíritos teriam acesso a essas lembranças do pretérito de forma rápida. Na verdade, a lei observa sempre, porque da vontade de Deus, o benefício primeiro ao espírito. Então, essas lembranças virão quando este espírito estiver apto, pronto, para lidar com estas lembranças. Porque nem sempre é fácil recordar-se do passado. Agora, espíritos mais evoluídos, até mesmo porque já tem ciência disso que nós estamos conversando, eles não precisam nem relembrarem-se de todas as experiências pretéritas, mas eles sabem que existiram. Eles sabem que já passaram por muitos povos, já falaram muitas línguas. Então, para estes espíritos, a pátria é o universo. Para nós encarnados, pátria é a terra, porque nós ainda estamos jungidos a ela. Quanto mais formos trabalhando esse sentimento de união terrena, mais nós caminharemos para que o sentimento de pátria seja do universo. Vamos lá. E aí Kardec vai trazer um comentário sobre algumas destas ideias que os espíritos trouxeram nas questões anteriores. Como é um texto maior, eu não vou lê-los para vocês. Eu separei 4 trechos. Vocês vão encontrar nesse comentário a questão 317. Aqueles que se interessem, busquem lá no Livro dos Espíritos, leiam o comentário de Kardec. Mas os trechos que eu separei para que nós pudéssemos comentar, as condições dos espíritos e o modo como veem as coisas depende do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Até aí tudo bem, é o que a gente está falando até aqui.
Então, as condições do espírito, quer dizer, o seu equilíbrio ou o seu desequilíbrio, a sua felicidade ou a sua infelicidade, a sua consciência mais ampla ou a consciência restrita, até mesmo o ambiente onde ele se encontra, vai depender da sua evolução. O modo como ele vê as coisas, quanto mais instruído, mais consciente da realidade das coisas, da vida eterna, isso influencia diretamente na forma como o espírito se encontra nos planos espirituais. E quando Kardec fala aqui no grau de desenvolvimento moral e intelectual, ele nada mais está falando do grau evolutivo, porque nós já falamos sobre isso, que a evolução do espírito abrange os dois aspectos, o intelectual e o moral. Segundo ponto. Geralmente os espíritos elevados só por breve tempo se aproximam da Terra, a não ser que tenham missões a realizar para concorrerem para o progresso da humanidade. Eu fiz menção agora há pouco nos espíritos responsáveis pela direção do planeta junto a Jesus. Estes espíritos, eles não vêm assiduamente à Terra, mas eles podem vir. A tarefa deles é mais abrangente. A sua responsabilidade, o seu olhar, recai sobre milhares de criaturas e não especificamente sobre um pequeno conjunto de criaturas. Mas isso não quer dizer que estes espíritos superiores são indiferentes a tudo o que acontece no plano das menores relações entre os seres. Por quê? Porque sabem eles que nós estamos interligados a todos e a tudo. O macro e o micro se aproximam. Então, estes espíritos elevados, quando há necessidade, podem se aproximar da Terra. Mas essa não é a sua tarefa primordial. Por quê? Porque tem eles muito maiores responsabilidades. Mas se importam, sim, com todos nós. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam ao planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. São os grandes mentores, espíritos benfeitores. É assim, podemos prever, um Bezerra de Menezes. Ele, que teve a sua última encarnação no Brasil, e que se dedica ao auxílio não só de brasileiros, mas de todos os que choram no planeta. Espíritos como ele. Mas nós não podemos falar espíritos espíritas como ele. Espíritos intermédios, benfeitores, ligados ao coração de Jesus, ou que pertençam a outras religiões, mas que tenham ligação profunda com as leis divinas, em especial a maior delas, que é a do amor. Estes espíritos vêm frequentemente aos planos mais próximos à Terra. Mas vejam só o que Kardec diz. Isso não quer dizer que eles pensem como nós. Eles já têm um olhar superior ao nosso. Isso os diferencia de nós. Os espíritos vulgares, esses são os que mais se comprazem e constituem a massa de população invisível do globo terráqueo. Ou seja, é parte daquela multidão de testemunhas que participam conosco da vida. É claro que, apesar dessas afirmativas de Kardec nesse comentário, nós precisamos nos relembrar que quando estudamos a classificação dos espíritos,
que foi trazida por Kardec pelos espíritos só a título didático, nós não podemos nos esquecer que são classes estanques, que só tem inferior, médio e superior. Nós sabemos que não é assim que funciona. Só para que vocês possam compreender que dentro deste capítulo, em que a gente está falando da vida espírita, especificamente nós estamos falando de relações, isso vai variar conforme o grau evolutivo. Por exemplo, os espíritos mais vulgares, que convivem mais a miúde conosco, nós vamos muitas vezes visualizá-los nas zonas espirituais das guerras, das grandes zonas tormentosas da própria Terra, nos movimentos, como é que eu posso dizer para vocês? Quando nós temos reuniões, negócios, são espíritos desse tipo que se miscuem, que gostam de participar, de dar palpite, de intuir, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Dentro destes espíritos vulgares, é preciso que nós abramos um leque, inclusive, de que nem sempre são todos eles maus. Nós podemos ter espíritos que partiram razoavelmente recente da Terra, e que muito apegados às suas famílias ainda permanecem por aqui, e que não são maus. Apenas ainda não conseguiram se desapegar dos laços. Muitas vezes porque a própria família encarnada ainda não permitiu esse desapego. Eles permanecem, então, um tempo por aqui. Até que eles sejam amparados em definitivo e conscientes, querendo isso, possam partir para outras zonas espirituais mais equilibradas. Esta a nossa realidade. E a gente termina por aqui. Eu acabei me estendendo um pouquinho. Peço que me desculpem. Amanhã a gente está de volta às 7 horas. Agradeço a presença da Denise, do Valdeci, do Alberto, do Carlos, Gilceia, do Anderson, do Júlio, da Tereza. Oi, minha querida Tereza, da Mari. Obrigada, Deus te fortaleça também. A todos nós, né, Tereza? Nós todos temos pequenas tarefas, muito pequenas tarefas. Que Jesus possa nos amparar todos para que a gente possa dar conta de cada uma delas, né? Eu aguardo vocês amanhã, às 7 horas da noite. Um abraço.